Voltando, primeiro poder administrativo que nós vamos ver é o vinculado. Poder administrativo vinculado. Gente, nós já vimos ato administrativo vinculado. Quando nós falamos em vinculado no direito administrativo, é que esse poder administrativo ele é totalmente vinculado à lei. É muito fácil. A lei, ela diz exatamente ao administrador público como e quando ele deve praticar esse poder administrativo. Deve exercer esse poder administrativo. Praticar e pratica o ato. Então, no caso do poder administrativo vinculado, a lei vai dizer exatamente quando o administrador, como e quando o administrador público deve exercer esse poder administrativo. A lei não vai dar nenhuma margem de escolha para o administrador público. Por isso que ele é totalmente vinculado à lei. Por isso que ele se chama poder vinculado. Tá? Então, as primeiras características do poder vinculado: atos praticados pela administração pública sem qualquer tipo de liberdade de escolha. A lei diz exatamente como e quando o administrador público deve exercer este poder administrativo. E lembra, deve, poder, dever. Ele não tem o livre-arbítrio de não exercer esse poder. Se a lei está determinando que ele tem que exercer esse poder administrativo vinculado, ele tem que exercer esse poder administrativo vinculado. É poder dever, gente. Tá? Totalmente vinculado à lei, sem margem de escolha. A gente pensou em vinculado no direito administrativo, vamos pensar na lei, 100% da lei. O administrador público não vai ter nenhuma possibilidade de escolher de exercer ou não exercer esse poder administrativo. Tá? Uma segunda característica do poder vinculado, nós já falamos, só estamos detalhando aqui para poder dar um conselho. A lei detalha como e quando a administração pública deve agir. É o que nós falamos. A lei, sempre. A lei diz exatamente como e quando o administrador público deve exercer, deve agir, deve executar este poder administrativo. Tá? Olha, só estou falando na lei. Então, vamos pensar. Pensou em poder vinculado barra 100% lei. Tá bom? Uma terceira característica é que a lei determina os elementos e os requisitos necessários para a prática, para o exercício deste poder administrativo. Mais uma vez, a lei. Então, resumindo tudo isso daí, a lei vai dizer exatamente, sem nenhuma liberdade de escolha ao administrador público, como e quando ele deve, pode não, pode tem liberdade de escolha, quando e como ele deve exercer este poder administrativo. Ele não tem essa liberdade de escolha, ele deve exercer este poder administrativo vinculado. Tá? Com essas características, nós formamos um conceito para a gente também ter bonitinho. Lembrando, gente, este material, isso que nós estamos conversando agora aqui através dessa videoaula, ele está em PDF lá nos arquivos na plataforma Teams. Então é só ir lá, baixar. Quem quiser imprimir, imprime. Quem quiser deixar no computador, deixa uma apostilinha para a gente estudar, para a gente rever quando a gente for responder os nossos testes no Forms, tá bom? Mas tá bem legalzinho, tá bem resumido. Então eu sigo este esqueletinho que eu faço para vocês e posto lá nos arquivos, tá? Então, o conceito de poder administrativo vinculado é o poder que a administração pública tem de praticar certos atos administrativos sem qualquer margem de liberdade, sem qualquer margem de liberdade. Ou seja, a lei encarrega-se de prescrever com os mínimos detalhes quando e como a administração deve agir. Essa palavra é muito importante, dever. Como e quando a administração pública deve agir, determinando os elementos e requisitos necessários
para o exercício deste poder administrativo. Tá? Então vamos pensar, poder vinculado 100% ligado à lei, sem liberdade de escolha. A lei diz exatamente como a administração pública deve atuar. Tá? Lembra, poder, dever. Ela não tem o livre administração pública, ela não tem a liberdade de exercer ou não esse poder administrativo. Ela tem o dever de exercer esse poder administrativo. Vamos pensar num exemplo, gente? Vamos pensar numa empresa contribuinte que ela deixe de recolher determinado tributo. O fiscal, ele tem o poder e o dever de ir até essa empresa e autuar essa empresa, independente de quem seja. Vamos pensar no seguinte, que o dono dessa empresa é irmão desse fiscal. Ele pode chegar lá e falar, olha, eu não vou te autuar, vai lá e recolhe esse imposto. Eu vou esperar um pouquinho. Não é porque é irmão dele, é amigo dele, que ele não vai autuar essa empresa. Ele tem o poder, ele tem a obrigação, ele tem o dever de autuar esta empresa. Porque esta obrigação, esse poder está prescrito na lei. A lei obriga o administrador público, no caso aí, o fiscal, a autuar esta empresa pelo não recolhimento desse tributo. Tranquilo, gente? É facílimo, né? Porque nós já vimos o ato administrativo vinculado, é mais ou menos uma cópia do que nós vimos, tá? O segundo poder administrativo, ele também não deixa de ser uma cópia do que nós vimos nos atos administrativos. Só que no ato administrativo, a administração pública ela pratica um ato administrativo. No caso nosso aqui, nós estamos falando de poderes administrativos, então nós estamos falando em exercício de um determinado poder. Mas enquanto no poder administrativo vinculado, o exercício desse poder é praticado pela administração com base em 100% na lei, sem liberdade de escolha. No poder administrativo discricionário, é o que eu falei também lá no ato administrativo vinculado. Não quer dizer que esse poder ele não é... o administrador público, então ele pode não... O poder administrativo discricionário ele não é praticado, não é exercido com base na lei? Não é isso. O poder administrativo discricionário ele também está previsto na lei. Tá? Só que a própria lei, ela dá uma certa margem de escolha para o administrado exercer esse poder administrativo. Então vamos lá. No poder administrativo vinculado, a lei não dá margem de escolha para o administrado. Ela não dá liberdade de escolha para o administrado. Ela diz exatamente, nos mínimos detalhes, quando o administrador tem o poder, o dever de exercer o poder administrativo vinculado. Já no poder administrativo discricionário, a própria lei dá uma certa margem de escolha para o administrador público. Tá? Então vamos lá, não é que não esteja na lei esse poder administrativo discricionário. Está inteiramente na lei, até porque é uma das bases, um dos princípios mais importantes que eu falo para vocês do direito administrativo é o princípio da legalidade. O administrador público só pode fazer o que a lei determina, o princípio da legalidade. Tá? Então, o poder administrativo discricionário ele também está previsto na lei. Só que essa lei ela dá uma certa liberdade de escolha para o administrador público. Essas escolhas elas estão previstas na lei, tá? Só que o administrador público, de acordo com a conveniência e a oportunidade, ele pode escolher o grau de prática de um determinado ato, tá? Então, só para a gente ter isso em mente, não é que não esteja previsto na lei. Está previsto na lei, só que a própria lei dá uma certa liberdade de escolha para o administrador público. Então, algumas características do poder administrativo discricionário. Atos praticados pela administração pública com alguma liberdade de escolha.
levando em consideração a sua conveniência, oportunidade e conteúdo. Então, o administrador público, para exercer o poder administrativo discricionário, ele vai analisar esses três pilares. Se o exercício desse poder ele é conveniente, oportuno, de acordo com o seu conteúdo. Então, a própria lei dá esta liberdade para o administrador público. Mas essas liberdades, elas estão previstas na lei, tá? Deixar claro isso. Sempre, lei. A diferença é que no vinculado, 100%, sem margem de escolha, a lei fala exatamente como o administrador público tem que atuar. No poder administrativo discricionário, a lei também diz, só que ela dá uma certa margem de escolha. Ela dá opções, e essas opções estão previstas na lei, mas ela dá certas opções para o administrador público. Referida liberdade de escolha ocorre sempre nos limites da lei, como nós dissemos, tá? Então, vamos lá. A lei, ela dá algumas opções para o administrador público escolher. Então, olha, você é o administrador público, na prática de determinado exercício, determinado poder administrativo discricionário, ele tem a opção A, B, C e D. Mas essas opções A, B, C e D, elas estão previstas na lei. Isto é muito importante, tá? Com base nessas características, gente, vamos lá formar o nosso querido conceito, porque é importante. Quem quiser anota, quem não quiser não anota, quem quiser baixa o nosso material lá nos arquivos, quem quiser tá aí não baixa. Então, vamos lá? Qual que é o conceitinho? É o poder que a administração pública tem de praticar certos atos com alguma liberdade de escolha. Alguma liberdade de escolha. Levando em consideração a sua conveniência, oportunidade e conteúdo. Referida liberdade de escolha ocorre sempre dentro dos limites permitidos em lei. Lembrando, as opções estão previstas na lei. Nós já falamos isso e eu até comecei pelo exemplo quando eu expliquei ato administrativo discricionário. Na lei dos servidores públicos federais, existe lá a possibilidade de suspensão deste servidor, tá? E essa própria lei, no seu artigo 130, a lei é a 8.112 de 1990. No seu artigo 190, ela diz que o administrador público ela pode suspender um servidor que praticar determinado ato lá que implique essa pena de suspensão em até 90 dias. Olha, em até 90 dias. Então, ele vai analisar o ato praticado pelo servidor, vai analisar a conveniência, a oportunidade, o conteúdo do ato e vai decidir se essa pena de suspensão vai ser de até 90 dias. Ele pode dar uma pena de suspensão de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, mas olha lá, o limite está imposto na lei. Olha a opção, até 90 dias. Não pode ser 120, porque é até 90. Limites da lei. Tranquilo, gente? Com isso nós falamos do poder vinculado, de discricionário, e no próximo vídeo nós começamos a falar do hierárquico. Um abraço, gente.